Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus e do Mestre Jesus para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 12. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. E vamos lá nos itens 5 e 6. Os inimigos desencarnados. No item 5. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia o seu erro e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação capaz de passar de uma existência a outra. Caiba ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Então, há criaturas destinadas definitivamente ao mal? Não. Toda maldade é passageira, portanto, chegará o momento em que a criatura má reconhecerá seus erros e retornará ao caminho do bem. A maldade não é um estado permanente dos homens. Ela decorre de uma imperfeição temporária. A morte de um inimigo nos livra da sua presença? Não. Livra-nos apenas da sua presença material, pois mesmo desencarnado, ele pode continuar a nos perseguir com seu ódio. Assim como o amor une os espíritos, também o ódio os mantém ligados, mesmo após a morte. Qual a real consequência da vingança? Ligar ainda mais o algoz à vítima, pelos laços do ódio, até que se ajustem pela lei de Deus, que é de perdão e fraternidade. A vingança fortalece o ódio, perpetuando uma inimizade por várias encarnações. Extinguir o ódio derramando o sangue do inimigo é radicalmente falso, pois o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Como devemos agir para evitar que malquerências e inimizades perdurem depois da morte? Observando o preceito de Jesus de amar os vossos inimigos, procedendo para com eles com a mesma retidão que gostaríamos fosse usada para conosco. Não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, pode-se fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da sua morte. Que consequência nos traz alimentar o ódio contra o nosso inimigo? O ódio que nutrimos pelo inimigo provoca neste um sentimento de igual intensidade contra nós, constituindo-se em instrumento de que Deus se utiliza para esclarecer aquele que não perdoou. Devemos nos reconciliar o mais cedo possível com o nosso adversário para que as discórdias não se perdurem em existências futuras. No item 6, pode-se, portanto, contar inimigos assim
entre os encarnados como entre os desencarnados? Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provocações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, consequentemente, se deve usar a benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo, se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Que esta não tem por efeito unicamente impedir-os de praticar o mal, e sim também o de os reduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento "amai os vossos inimigos" não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente, mas antes faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Como se manifesta a ação dos inimigos desencarnados? Atuam em nossa mente, aproveitando-se de nossas fraquezas e possibilitando diversos tipos de obsessão e subjugação. O obsidiado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existências anteriores, em razão de seu mau proceder. Essa é a causa da maioria dos sofrimentos que o homem experimenta. Como libertar-se da ação nociva dos inimigos desencarnados? Pela reforma íntima, à luz do Evangelho de Jesus e através da prática do perdão e da caridade em sua mais ampla acepção. O Evangelho é a abençoada escola de regeneração para todas as nossas faltas. Essas atitudes, além de impedi-los de praticar o mal contra nós, os reconduzem ao caminho do bem. Encerramos aqui uma parte do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito na minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro e pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos e que Jesus os abençoe sempre.